Para começar, você pode se apresentar, por favor? Então, o meu nome é Teresa Cunha, nasci em Angola, sou angolana de nascimento e de coração. Enfim, sou avó, sou mãe e sou investigadora, pesquisadora sénior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e também investigadora associada do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, capital de Moçambique. Enfim, tenho 61 anos e vivo entre Portugal e Moçambique, entre estes dois países. Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, sim? Então, a minha trajetória académica é um pouco confusa, porque eu desde a adolescência, que sempre me interessei muito por artes, e fiz várias tentativas, quer dizer, fiz vários estudos na área das artes gráficas, pintura, design, tudo isso, mas as circunstâncias da vida levaram a que eu me formasse como professora do que nós chamamos aqui da escola primária, portanto, das primeiras séries, das primeiras 4 séries, mas acabei não trabalhando muito tempo nisso, trabalhei muito mais na educação de adultos, de pessoas adultas, com as teorias e com as práticas de Paulo Freire, que era um programa, uma política pública, logo a seguir à Revolução Democrática aqui em Portugal, muito forte de animação comunitária, alfabetização de pessoas adultas, politização, e trabalhei bastantes anos nessa área, mas sempre com muita vontade de continuar a estudar e por circunstâncias não vale a pena explicar, acabei fazendo uma graduação em filosofia, que parece não ter nada a ver com o meu interesse pelas artes. Durante o tempo em que trabalhei na animação comunitária, fiz muito teatro, música, desenho, pintura com as comunidades, vivi em comunidades rurais vários anos e depois fiz filosofia e continuei a trabalhar como formadora de formadores e formadoras, de professores e professoras, até que fui convidada para ser professora do ensino superior, fui para o ensino superior como professora e voltei à cidade e comecei a estudar novamente, desta vez já a Sociologia do Desenvolvimento, sempre numa perspectiva feminista. Portanto, eu sempre fui uma feminista formada em casa pela minha mãe e depois também no meu trajeto profissional e académico, e fiz então um mestrado em Ciências da Educação, depois outro mestrado em Ciências do Desenvolvimento, Sociologia do Desenvolvimento, e continuei até ao doutorado em Sociologia, Estudos Pós-Coloniais, Feminismo Pós-Colonial. Então é um pouco assim confuso, porque venho artes, filosofia, sociologia, estudos feministas, enfim, mas tudo converge digamos, num interesse particular numa visão feminista das relações humanas e também do trabalho, da economia, nomeadamente da economia. Trabalhei muitos anos por questões políticas, porque sempre militei politicamente, primeiro nos movimentos de libertação, porque para vocês isso já é um pouco diferente, mas para a minha geração havia as lutas contra o regime colonial português nos países
africanos e também no Sudeste Asiático, em Timor Oriental. E depois da Revolução Democrática e das independências, da independência do meu país, que foi em 1975, 11 de novembro, continuei a militar politicamente, desta vez contra a guerra em geral, mas muito particularmente também contra a guerra em Timor-Leste, que não conseguiu chegar à independência total e foi ocupado militarmente pela Indonésia, traduzindo-se numa guerra de mais de 24 anos. O meu próprio país, logo a seguir à independência, houve uma guerra civil que durou desde 1976 até 2004. A cidade onde eu nasci foi totalmente destruída, e quando eu digo totalmente, é totalmente. Então, isto para dizer que grande parte da minha vida política e académica eu pesquisei sobre mulheres, guerra e paz. E escrevi alguns livros sobre isso, que em parte pela minha própria experiência de ter nascido com a guerra em Angola e também pela minha experiência como militante nas lutas de libertação, mas também como alguém que trabalhava muito pela paz e, sobretudo, pelas mulheres e a paz. Não sei se isto faz sentido para você. Faz total sentido. E sobre as suas pesquisas atualmente, você pode falar um pouquinho? Posso, sim. Eu trabalhei, como digo, muitos anos sobre guerra, paz e mulheres, o que é muito difícil psicologicamente e emocionalmente. Eu própria tenho um filho da guerra, nascido em Angola, e uma filha nascida em Timor-Leste, também da guerra. E isso, a certa altura na minha vida, começou a ser muito pesado e tive que fazer terapia, porque é muito difícil. E o terapeuta disse-me que eu devia deixar um pouco isso para lá, porque estava-me a fazer bastante mal. Aí eu escolhi trabalhar então sobre economias de mulheres, economias não capitalistas, pensadas e lideradas por mulheres. E comecei, como não tinha capacidade de voltar a Angola, porque emocionalmente era muito pesado para mim, então comecei a trabalhar em Moçambique, em toda a África Austral, Moçambique, nomeadamente, e África do Sul, e mais tarde Eswatini, que na altura se chamava Suazilândia, que é na costa oriental da África, e comecei a trabalhar sobre economias de mulheres, procurando economias não capitalistas que as mulheres levam a cabo para não apenas fazer face aos problemas da vida, mas também para construir a sua autoridade e a sua legitimidade na família, na comunidade, enfim, e na participação delas na própria sociedade. Interesso-me muito particularmente por isso, há mais de 14 anos, e tenho trabalhado sobretudo na África Austral, mas também bastante no Brasil, nomeadamente no Rio Grande do Sul, em algumas comunidades camponesas no Rio Grande do Sul e no estado do Mato Grosso, à procura dessas economias que existem e que muitas das pessoas que vivem através dessas economias e não através da economia capitalista hegemónica que nós conhecemos. Então é um pouco isso que eu tenho feito ao longo destes últimos 14 anos, pensar sobre isso e pensar em como isso reflete também outra forma de relacionamento com a Terra enquanto essa entidade que é a nossa sustentabilidade, essa terra-mãe que nos sustenta, e portanto tenho-me aproximado também, por causa desse trabalho com economias e com mulheres, do chamado ecofeminismo e portanto dessa visão de que necessitamos de colocar a vida em todas as suas formas, no centro da economia, no centro das relações políticas, e é aquilo que eu tenho andado nos últimos 2 anos, 3 anos. Muito obrigada, professora.
Não, Eu tô sem fôlego só de ouvir. Há um interesse, assim, que você pode me narrar enquanto professora sênior, né, da Universidade de Coimbra, em Portugal, em relação ao o campo brasileiro dos estudos de gênero e feminismo? Nós temos muitas relações com a Universidade de Coimbra e particularmente o Centro de Estudos Sociais, onde eu sou pesquisadora a tempo inteiro, portanto, circulando entre Portugal, sobretudo entre Portugal e Moçambique. Nós temos uma relação muito aprofundada com o Brasil. Temos muitas colegas que fazem doutorado sanduíche ou doutorado ou pós-doutorado connosco, e portanto nós temos desenvolvido muitas relações com as feministas do Brasil, de vários lugares, com várias sensibilidades. Os estudos de género em Portugal estão bem estabelecidos. Eles começam, há uma certa tradição portanto, na luta antifascista. Vocês falam na ditadura, nós aqui em Portugal falamos no fascismo, que foi um regime que perdurou entre 1928 e 1974, depois com a Revolução Democrática de 1974, foram-se buscar muito as tradições das lutas antifascistas, que tinham muitas mulheres envolvidas, e das lutas anticoloniais, anti-guerra colonial. Não falávamos, talvez nesses anos, de um feminismo muito abertamente, mas claramente essas abordagens tinham fortes componentes de reflexão feminista. E nessa altura já havia algumas relações com as lutas contra a ditadura no Brasil, nas quais muitas mulheres brasileiras também militaram e deram a vida, muitas delas. E, portanto, essas relações são bastante aprofundadas e longas. E nós, particularmente no Centro de Estudos Sociais, temos bastantes coletivos de mulheres feministas com várias abordagens, feministas mais institucionalistas, feministas mais liberais, pós-coloniais, nós aqui designamos mais assim pós-coloniais, ou ecofeministas. Temos vários coletivos que trabalham com várias abordagens sobre vários temas, desde identidade, trabalho, LGBT, QI e outras identidades sexuais, sobre economia, sobre participação e governo, enfim. Temos desenvolvidas muitas áreas de trabalho na área dos feminismos. E nisso tudo as nossas companheiras feministas do Brasil têm sido fundamentais. Se tu vires aí uma gata, é as minhas gatas que andam aqui a passear. Então temos desenvolvido muitas relações importantes e fecundas convosco, dos vários lugares, e isso tem-se traduzido na vinda de muitas colegas, até nós, e espero que um dia possas vir também, seria muito bom acolher-te cá. E na nossa ida também, há um ano eu estive no Rio de Janeiro para fazer um curso intensivo, que fui convidada pela Fiocruz, a Escola de Saúde da Fiocruz, com os queridos colegas que estiveram aqui em pós-doutoramento, e foi muito interessante toda essa aprendizagem. E aqui começámos há 2 anos um processo muito interessante, que a Vânia me contou, que não é igual ao Projeto A, mas tem alguma semelhança, que é começámos uma escola feminista, que é um processo coletivo, de construção coletiva, e já fizemos 2 escolas e estamos agora a reinventar como vamos fazer a 3ª escola feminista, que é toda construída colectivamente por grupos de
feministas e jovens, sobretudo, e algumas mais velhotas como eu. E tem sido um processo muito interessante e muito, muito cativante, porque é uma construção coletiva onde nós pomos em prática muitas das coisas que dizemos serem importantes para nós e estamos sempre a aprender, né, com contributos de todas e também de alguns poucos, mas alguns homens que admitimos no grupo, não são sempre muito poucos, porque eles não se sabem comportar, sempre querem, então muito poucos conseguem estar num coletivo feminista com a atitude de aprendente, como nós todas somos aprendentes nesses coletivos. Então, esse tem sido muito importante e autoras muito importantes da América Latina são nossas inspirações permanentemente, a Rita Segato, a Silvia Kusikanki, a Gladys Tsutsu, a Safiotti, tantas outras intelectuais, mas também ativistas e intelectuais orgânicas como a Conceição Evaristo e outras com as quais nós fazemos diálogos aprofundados e, claro, no meu caso, privilegio esses diálogos entre as minhas companheiras africanas, feministas, nomeadamente da África Austral Oriental, mas também da África Ocidental, da África do Norte, enfim, de todo o meu continente onde o meu coração está enterrado e onde ele vai ficar para sempre. Muito, muito legal. Achei muito interessante as escolas feministas que vocês estão construindo. Seriam como grupos de estudo? Não, enfim, são escolas que ocorrem durante 4 dias. Politicamente, são escolas avançadas, portanto, onde há um tema gerador de reflexão e estruturamos pedagogias muito participativas à volta desses temas, onde exploramos tanto conceptual e teoricamente os temas, como também através de práticas pedagógicas e metodológicas de ligação com a cidade, de reflexão, de autoconhecimento, enfim. E cada escola é uma escola diferente porque são construídas pelos coletivos, portanto, este ano com a pandemia, como não temos a certeza de poder fazê-la presencialmente, enfim, acolher pessoas que vêm de vários lugares do país e fora do país, decidimos fazer um percurso de autoescola, ou seja, o nosso coletivo de 15 mulheres e um homem, estamos a encontrar e a construir a nossa própria formação e a explorar temas, a explorar problemas e a construir novas pedagogias, enfim, a criar conhecimento em conjunto e criar espaços de formação avançada, ou seja, com alguma exigência do ponto de vista conceptual e teórico, mas ao mesmo tempo que privilegia essas relações próximas com projetos de emancipação liderados por mulheres, seja cá em Portugal ou outros, que possamos mobilizar. Esta escola é autofinanciada, ou seja, nós queremos fazer uma escola com pouco dinheiro, propositadamente para ela ser acessível a todas as mulheres e homens que queiram nela participar, porque estas escolas normalmente são muito caras. Organizamos sempre um mutirão de comida, de agasalho, enfim, onde nós possamos não ser só uma escola universitária, vamos dizer assim, mas uma escola solidária onde nós possamos acolher mulheres que não têm tanto acesso à renda ou têm mais dificuldades e, portanto, criar relações de solidariedade e de apoio mútuo que permitam às mulheres aceder à escola, aquelas que quiserem e que desejarem participar na escola. Então é um pouco isso.
Muito legal, muito interessante. Tem que exportar essas escolas também para o país. É um dos meus sonhos, é um dia com um coletivo como o vosso, por exemplo, podermos inventar uma escola, estas escolas, que nós chamamos de Ecologias Feministas de Saberes, escolas Ecologias Feministas de Saberes, porque tem poucas regras. A primeira regra é que seja acessível a toda a gente, que seja politicamente independente, que seja um trabalho coletivo e participativo, e tudo o resto é a liberdade, de nós pensarmos e inventarmos e fazermos em conjunto. Muito legal mesmo, me interessei bastante. Fora do núcleo de pesquisa, não é um centro, né? Um centro de estudos. Na universidade em geral, você acha que ainda há um certo tipo de preconceito relacionado aos campos de estudos feministas e de gênero? Sim, claramente. Há preconceito e há discriminação das mulheres. Agora ficou absolutamente visível neste tempo de confinamento. No nosso caso foi muito claro que as mulheres, mesmo as intelectuais de topo, vamos dizer assim, ficaram em casa a acumular as tarefas domésticas, porque tudo estava fechado, então foram as mulheres que asseguraram toda essa economia do cuidado e, ao mesmo tempo, que asseguraram todo o seu trabalho profissional. E isso mostra claramente que os homens continuaram a publicar, porque estavam em casa, não faziam mais nada, e as mulheres ficaram para trás. Há muita discriminação ainda no país e na Europa, e há uma certa desconfiança sempre quanto aos estudos de género, aos estudos feministas, não é? Nós temos um doutoramento em estudos feministas aqui no nosso centro. O nosso centro de pesquisa é um centro muito grande e muito internacional. Só para teres uma ideia, nós temos 12 programas de doutorado, entre os quais um é de estudos feministas, e claro, nós sabemos que muitas vezes temos que lutar pela nossa posição e a nossa participação, e ainda que tenhamos políticas ativas e de inclusão das mulheres, isso é sempre um esforço que estamos permanentemente a fazer, não é? Eu costumo dizer que mesmo num centro de pesquisa como o nosso, que é muito, vamos dizer, progressista e é um centro atento às questões feministas, nós trabalhamos sempre na goela do leão, ou seja, sempre a fazer força para que a goela não feche e nos coma. Estamos sempre a fazer, estamos sempre a fazer pressão para que não voltemos atrás em muitas coisas que conquistamos a duras penas. Então, essa discriminação existe, às vezes essa discriminação é mesmo violenta, não é? É agressiva, é violenta, muitas vezes nós temos que estar sempre a justificar porque é que usamos uma linguagem inclusiva, porque é que não queremos o universal masculino, porque é que é importante ter uma visão, ter uma perspectiva de género nos estudos. Estamos sempre a promover esse tipo de pressão, o que significa que isso culturalmente ainda não está completamente adquirido e que as nossas lutas não acabaram, têm que continuar. Em Moçambique, ao contrário do que possa parecer, há muito mais trabalho em termos tanto da universidade como da sociedade civil em termos de estudos de género. Tem havido nos últimos anos um grande retrocesso nos direitos das mulheres e mesmo toda a conjuntura sociopolítica tem sido de grande retrocesso neste sentido, mas há uma grande tradição de trabalho do género e de feminista. Isso vem das lutas anticoloniais, em que efetivamente não apenas a participação das mulheres foi fundamental, como também toda a retórica da independência da nação
tinha uma retórica, tinha uma narrativa de emancipação das mulheres, o que tem contribuído ao longo destes últimos 45 anos, 46 anos, para de facto, um enraizamento muito grande dos estudos feministas e dos estudos de género no país. Mas estamos a sofrer retrocessos profundos e a sofrer muita pressão por parte tanto das autoridades, seja do governo, da polícia, dos militares, até porque Moçambique, neste momento, além da pandemia, está em guerra e, portanto, as guerras são sempre ocasiões muito complicadas para as mulheres, sobretudo para as meninas, que sofrem duplamente discriminações e violências pela sua idade e pelos malfeitos a que estão sujeitas. Então, é uma situação muito difícil, mas que as mulheres enfrentam com muita coragem e de frente, com muita coragem mesmo. São umas grandes heroínas, sim. Com certeza. Hoje, nós deparamos com talvez uma preocupação maior, academicamente falando, em abordar gênero, raça, classe, né, localização e outros marcadores de diferença. Tanto é que criam-se grupos de estudo, ou então núcleos de estudo, ou até centros acadêmicos centros de estudo dentro das universidades, né? Acaba sendo até mesmo, talvez, um modismo atualmente, assim, a gente vendo. Como você vê isso? Você acha isso que, de certa forma, a gente mais ganha do que perde? Ou a gente mais perde do que ganha? Enquanto pesquisa. Eu parece-me que a interseccionalidade foi uma grande sacada. Enfim, eu creio que as mulheres em geral, sobretudo as que estão nos movimentos sociais, muito antes das intelectuais, da Crenshaw e outras falarem da interseccionalidade, elas já chamavam a atenção que no corpo das mulheres estavam inscritas vários tipos de opressões, ou seja, não bastava ser mulher, porque não era igual ser mulher branca a viver urbanizada, a trabalhar numa universidade, ou ser uma mulher branca, camponesa, a trabalhar no meio rural, ou uma mulher operária, enfim. As lutas de libertação nacional, e agora falo sempre do meu lugar de fala, vamos dizer assim, também traziam esse aspecto, não é? E sobretudo a questão da raça, porque a luta colonial, a ocupação colonial, o regime colonial, é sobretudo um regime racista, não é? Profundamente racista. Portanto, as lutas anticoloniais e onde as mulheres militavam, elas próprias também chamavam a atenção que todo o período colonial foi um período de extrema violência contra as mulheres e com violências apenas dirigidas às mulheres. E mais, houve também, o regime colonial procurou cooptar os homens para a sua mentalidade e muitas vezes transformou-se relações que eram bem mais equilibradas de género e que existiam antes do colonialismo em relações profundamente misóginas foram transformadas em que se chama tradições africanas. Enfim, isto para dizer que isso tem uma longa história na militância, no ativismo das mulheres em vários campos de luta, em vários lugares do mundo. Estou convencida que nas Américas isso também deve ter ocorrido, mas em termos de conceito, a interseccionalidade ela vem muito posteriormente, não é? Ela é relativamente recente e foi preciso ser nos Estados Unidos formulada para ela depois viajar e atravessar fronteiras e parecer que se tinha descoberto alguma coisa. Muito importante. É de facto importante, mas parece-me que é bom e que eu penso que nos faz ganhar uma abordagem mais complexa
do que é a opressão contra as mulheres, muito embora, por vezes, isso faz-nos esquecer aquilo que me parece é que a interseccionalidade vista apenas do ponto de vista da subjetividade, ou seja, no corpo de uma mulher ou na subjetividade de uma mulher, estão inscritas a raça, a classe, o género ou a identidade sexual ou a sua sexualidade, faz-nos perder de vista a interseccionalidade da economia política, que é algo mais abrangente e que marca todas essas subjetividades. Então, uma dos meus trabalhos junto com as minhas colegas e estudantes é dizer, nós temos que olhar não apenas para a questão da raça, da classe e de outros marcadores identitários na vida subjetiva, mas também na vida comunitária, digamos assim. E aí falamos de grandes sistemas de opressão, como o patriarcado, que se manifesta de maneiras diferentes em vários lugares e em várias sociedades, o capitalismo, que também tem faces e consequências diferentes se nós estivermos num país do norte global ou num país do sul global, e também o que nós chamamos o colonialismo, e não falamos mais de colonialismo do que de racismo, porque no nosso entendimento o colonialismo não é possível sem uma estrutura racista, ou seja, o racismo é o ADN do colonialismo. E também porque a nossa experiência como africanas é um pouco diferente da experiência no Brasil. Só para te dar uma ideia, em Moçambique nós somos 31 milhões de pessoas, das quais cerca de 5 mil ou 6 mil são brancas. Então, essa questão da raça, como vocês vivem no Brasil, é muito diferente da nossa experiência, por exemplo, em Moçambique. Em Angola, ainda são menos pessoas brancas do que em Moçambique. Enfim, então essa relação de racismo é uma relação muito diferente e também porque a nossa história colonial e pós-colonial é bastante diferente. Mas temos perfeita noção de que o colonialismo, em qualquer das suas versões, seja na versão das Américas e no caso do Brasil, que já tem uma história de 200 anos de independência política, ou seja, na nossa versão mais africana dos países de língua oficial portuguesa, que tem uma história de independência política de 45 anos apenas, em todas essas versões o racismo é absolutamente central e isso faz parte da experiência da opressão das mulheres, particularmente das mulheres que se entendem e se representam como negras, enfim, que também é outra coisa que sugere muita discussão, porque, por exemplo, só uma nota para ti, quando muitas colegas vêm do Brasil para Moçambique estudar e que dizem que são negras, as minhas colegas negras em Moçambique dizem, mas você não é negra, você é tão branquinha. Não é negra, sou eu é que sou preta. Você não é. Então, essa representação de negritude, ela também é muito contextual, não é? E as colegas do Brasil às vezes choram, porque não querem aceitar que as suas colegas negras moçambicanas não as considerem negras, mas de facto para a experiência da negritude em Moçambique, elas não são propriamente negras. Então, tudo isso influencia, mas eu creio que a interseccionalidade traz mais ganhos, vista nestes vários níveis, tanto da economia política como das subjetividades, traz mais ganhos do que perdas para os nossos entendimentos feministas, sim. Pela sua fala, que foi uma aula, eu acho que é muito de contextualizar, né,
o conceito à nossa realidade, porque mesmo no Brasil, que é um país de tamanho continental, a gente vê uma diversidade imensa, assim, você estudar racismo, você estudar interseccionalidade, vamos colocar assim, o próprio conceito, a partir do interior da Bahia, do interior do Nordeste para o interior do Goiás, né? Assim, então, ou no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é muito diferente. Então, a gente vê uma diferença dentro do próprio país, do tratamento das pessoas, né? Imagine numa extensão mundial, uma extensão talvez continental, nas Américas, enfim. E mesmo que é interessante isso a gente pensar, de ter surgido a interseccionalidade enquanto conceitual, né, nos Estados Unidos, meio que a gente se apropria, não se apropriando, porque já era uma coisa nossa, né? Já era algo que não tinha nome, mas a gente já falava sobre isso, assim. Historicamente estava na nossa luta. E é muito doido surgir, assim, de um país que é uma potência de... na verdade, é um colonizador, né, na atualidade. Então, essas ironias do campo da decolonialidade, do campo de pesquisar a partir da interseccionalidade, é realmente muito interessante e muito rico, eu acho muito rico para a discussão. Não é um confronto o outro, mas sim um complementa o outro, né? As realidades diversas. Enfim, é só um comentário, assim, porque eu fiquei encantada. Muito bem, é isso mesmo. Todas as opressões são contextuais e todas as resistências também. Por exemplo, em sociedades muito individualistas, a comunidade é extremamente emancipatória, não é? A gente fazer direção da comunidade. Mas em sociedades muito comunitaristas, o individual pode ser muito emancipatório. Então depende de onde tu estás, como tu vês o mundo, como a gente representa o que é para nós a felicidade, a liberdade, enfim, tudo isso. E isso é muito importante. Enfim, já caminhando para os finalmente, você pode falar um pouquinho sobre como você se aproximou do grupo da Projetar, como você chegou até o evento, a webinária, que vai acontecer agora no final da semana? Então, na verdade, quem me aproximou foi a Vânia. A Vânia veio fazer um pós-doc aqui comigo e nas nossas conversas ela disse-me que tinha que havia coisas no meu trabalho que para ela faziam muito sentido e começou a dizer que o Projetar era assim um projeto que ele achava que tinha muito a ver também com aquilo da forma como eu trabalhava e foi ela mesma que me propôs então participar na webinária, porque eu resolvi tornar feminina essa palavra agora que está tão na moda, em vez de webinário eu falo em webinárias, e falou de mim a Ana para me convidar. Então a minha aproximação é uma aproximação através da Vânia e que eu espero aprofundar nos próximos tempos. Não só na webinária, mas depois convosco e com outras possibilidades de diálogo e de colaboração. Espero igualmente, professora. Será uma troca riquíssima. Muito, muito legal mesmo. Eu espero que de agora para frente, porque nós, na UFPB, a gente já fez algumas palestras de alguns professores que são da Projetar, né? Que a gente tem as reuniões semanais, mas de vez em quando acontece de uma professora vir de outro estado. Mas agora que rompemos certas barreiras... barreiras imaginárias relacionadas à internet, muitos professores estão se acostumando mais a usar e tudo mais, acho que vai ficar mais comum eventos como a webinária, né? Mesmo quando a pandemia passar, espero que passe logo, da gente poder fazer encontros como esse, uma troca tão rica como essa, né? Uma aula tão interessante essa, eu espero que minhas colegas também, graduandas ou então mestrandas, possam
se aproximar das professoras como a senhora. Muito obrigada, professora. Foi obrigada, eu. Maravilhoso.